Boa noite. Rejeitado o projeto de lei para mudar data de feriado municipal. O dia 7 de agosto, um dia será feriado em Passo Fundo. Um dia nós vamos dar a essa data o reconhecido valor que ela merece. E vamos se lembrar aqui desse vereador que no ano de 2018 já propôs isso, porque isso é um movimento que ninguém vai segurar. E ainda todas as informações sobre o dia de campo que acontece amanhã na comunidade de São Roque. Vai se discutir a produção de morango, da batata doce também como uma alternativa de renda, que é rústica, que produz muito também e tem mercado, e também a produção mais sustentável. O Jornal da Câmara já está no ar. O Jornal da Câmara repercute neste bloco o conteúdo de algumas proposições analisadas na primeira plenária da semana. Inicialmente, os vereadores apreciaram 2 vetos da administração municipal. O primeiro documento vetado pelo Executivo é do vereador Luiz Miguel Chais e pediu tombamento do pórtico do Complexo Turístico da Roselândia como patrimônio histórico-cultural do município. A decisão foi mantida pelo plenário com 4 votos contrários. Como ele se trata de um pórtico que marca a entrada para o Parque da Roselândia, que ele fica localizado lateralmente à perimetral aqui de Passo Fundo, em virtude do crescimento da cidade, que num futuro não muito distante nós possamos ter a necessidade de ampliar aquela via, talvez o tombamento daquele objeto, daquele prédio, daquela estrutura, pudesse se considerar num empecilho para um futuro desenvolvimento daquela região da cidade. São 2 os argumentos. Eu, pessoalmente, me fio muito mais no argumento cultural e histórico, que, do meu ponto de vista, elaborado pela comissão que é responsável pelo tombamento de vários prédios aqui na cidade, chegou à conclusão de que não tem características arquitetônicas, históricas e culturais que justifiquem o seu tombamento nesse momento, que é algo que pode ser facilmente construído novamente com as mesmas características. Não existe algo que seja necessário mantê-lo nesse momento, mas também o outro aspecto técnico do crescimento e desenvolvimento da cidade também é algo que a gente tem que levar em consideração. Agradeço os colegas vereadores que acompanharam, principalmente na CCJ, que deram o parecer favorável, e os mesmos colegas da CCJ que deram parecer favorável enquanto nesta casa, deram o parecer favorável pelo veto do senhor prefeito municipal. Uma dicotomia aí que nós não entendemos. Mas nós estamos apenas dizendo que vamos seguir a orientação aí. A outra matéria rejeitada por todos os vereadores define uma via do loteamento Reserva São Cristóvão. A denominação proposta era de Ernesto Doro. Acontece que esta nomenclatura já faz parte do loteamento Novo Horizonte. Tivemos um problema seguinte, que a homenagem ela é justa. O proponente que apresentou a homenagem levou em consideração vários aspectos, o aspecto histórico do homenageado e tudo mais, da ligação dele com aquele bairro, mas a partir do momento que a lei foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, se constatou que já existia uma homenagem à mesma pessoa, no mesmo bairro, com uma rua que está localizado no mesmo bairro. Então não há como você ter 2 ruas com o mesmo nome numa cidade. Então, em virtude disso, é o veto. Nós vamos procurar agora, e aí eu falo como Poder Legislativo, nas próximas homenagens, antes de aprovar a lei, ter a certeza, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre as nomenclaturas de rua, para que nós não venhamos a cair em erro semelhante no futuro. É tão somente isso. Já do vereador Matheus Vespe, foi aprovado um substitutivo ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva à Aquicultura Familiar. Com a mudança, a atividade em até 5 hectares poderá ter a isenção do licenciamento ambiental municipal. No momento em que o município cobra uma alta taxa para a possibilidade de licenciamento ambiental, dificulta o empreendimento econômico dessas famílias que vivem muitas vezes do pescado, ou tantas outras que, embora não vivam da pesca ou da piscicultura, plantem soja, trigo e outros produtos agrícolas, acabam por opção também utilizando das áreas alagadas para ter uma renda extra
por meio da produção de pescado. Todavia, com essas taxas, muitas famílias acabam optando até por deixarem os seus açudes sem utilidade e, consequentemente, nós estamos aí possibilitando a isenção de taxas, de cobrança de taxas para aqueles que vão fazer por meio do município licenciamento ambiental, para que nós possamos aí estimular o empreendimento e o agronegócio familiar, né, essa agroindústria que é da piscicultura e da aquicultura, possibilitando assim que de fato aqui no município de Passo Fundo nós estimulemos a produção de pescado que tem alto consumo em nossa região. Do contrário, nós estaremos incentivando que as propriedades de menor dimensão de extensão acabem diminuindo cada vez mais, desaparecendo com o tempo e gerando aquilo que já é característico da nossa região, que é o latifúndio. Se nós queremos tornar as pequenas propriedades rentáveis e manter as famílias na área rural, nós temos que dar condições de sobrevivência e rentabilidade para que elas possam sobreviver com as suas pequenas propriedades. Todavia, se nós taxarmos essas famílias demasiadamente, elas não conseguirão sobreviver, com o tempo terão que vender suas propriedades, até praticando assim o êxodo rural, vindo às cidades muitas vezes, aumentando ainda mais o desemprego. Também passou pela ordem do dia o polêmico projeto de lei sobre o feriado municipal. Apenas o vereador Ronaldo Rosa, que é o autor do texto, votou pela mudança de 8 de dezembro, dedicado a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Passo Fundo, para 7 de agosto, data de emancipação. Com este resultado, a proposta foi arquivada. Com relação ao resultado, já esperava, a gente já tinha esse indicativo, entendo os compromissos que os vereadores têm com determinados segmentos, que têm compromissos familiares, isso faz parte do processo democrático e tranquilamente, mas eu mantenho aqui a minha posição, reafirmo a minha posição que o dia 7 de agosto, um dia será feriado em Passo Fundo, um dia nós vamos dar a essa data o reconhecido valor que ela merece. E vamos se lembrar aqui desse vereador que no ano de 2018 já propôs isso, porque isso é um movimento que ninguém vai segurar. Isso é uma questão, se não foi esse ano, pode ser ano que vem, se não for ano que vem, mas anotem o que eu estou dizendo. O dia do aniversário do município vai ser feriado em Passo Fundo, quer seja em substituição a alguma outra data ou quer seja um novo feriado aqui na nossa cidade. E o motivo não é religioso, vereador? De forma alguma, não tentaram, inclusive, de uma forma equivocada, né, colocar uma conotação religiosa nesse projeto. Não foi, apenas o que foi feito é que, quando era feriado lá no dia 7 de agosto, lá no passado, foi tirado o feriado do dia 7 de agosto e colocado no dia 8 de dezembro. Apenas estava se retomando, por isso foi escolhido esta data. Nós temos outros feriados religiosos em Passo Fundo que constam no nosso calendário municipal e a gente não tem absolutamente nada contra feriado religioso. Apenas o que se buscou realmente foi valorizar a data do aniversário da nossa cidade. E eu fico feliz de ter provocado essa discussão na comunidade, haja vista a polêmica que gerou e a participação, inclusive, de muitas pessoas que nunca tinham colocado os pés na Câmara de Vereadores, mas que vieram aqui pela primeira vez para discutir esse projeto. Os vereadores também aprovaram o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária do município, com previsão de R$ 660 milhões para 2019. Uma audiência pública para o recebimento de emendas ao projeto ficou marcada para o dia 24 de outubro, às 2 da tarde. Os detalhes nas próximas edições do Jornal da Câmara. O Serviço Família Acolhedora vai promover amanhã o 3º encontro regional. A atividade é coordenada pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social e acontece a partir das 8 horas da manhã no auditório da IMED. A ideia é divulgar o serviço para captar mais famílias e socializar informações entre as equipes técnicas e rede de proteção. Informações pelo número 3312-3070. E no próximo bloco você vai conferir as informações sobre o dia de campo que acontece amanhã na comunidade de São Roque. Olá, sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news. Você sabe o que são fake news? São notícias falsas que só trazem desinformação. Aquelas notícias que recebemos pelas redes sociais, geralmente cheias de exageros e mentirosas. Durante as eleições, elas podem ser muito perigosas, ao ponto de causar tumultos e destruir reputações em poucos segundos. Por isso, fique alerta. Existem várias formas de verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa.
Cheque a fonte da notícia. Tenha certeza de que o autor é uma pessoa confiável. Procure saber mais sobre o assunto antes de compartilhar qualquer link, vídeo, áudio ou publicação. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse o site do TSE, www.tse.jus.br. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Nesta quinta-feira, às 8h30 da manhã, acontece na comunidade de São Roque o 4º dia de campo de hortaliças e o 1º seminário de horticultura. Nos eventos serão abordados temas como as alternativas de produção e tecnologias sustentáveis. Os detalhes com Ana Paula Koenemann. Boa noite a todos. O Dia de Campo e o seminário estão sendo organizados pela Emater com o apoio de diversas entidades. Por isso, nesta noite, eu converso com Oriberto Adami, que é o gerente regional do órgão aqui em Passo Fundo. Boa noite, Oriberto. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite. Antes da gente falar, então, sobre a 4ª edição do Dia de Campo de Hortaliças, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, então, dos eventos anteriores. Foi feito um dia de campo, a primeira edição. Imaginava-se assim um público de 150, 200 participantes e foi um sucesso de público assim surpreendendo também, um sucesso de qualidade. Se buscou parceria com entidades privadas que atuam no setor, a Isla foi uma delas e outras na área de sementes. E foi convidados várias empresas do setor de máquinas também, de plantio direto de hortaliças. E, para nossa surpresa, não participou só o município e nem só a região. Participou todo o estado e até de fora do estado, atingindo até, em alguns anos 600, 700 participantes. Então, tomou uma dimensão bem acima do esperado, né? Por que isso? Porque a nível de estado também é muito carente de eventos técnicos nessa área de abastecimento, principalmente na olericultura e na fruticultura, exceto alguns eventos na Serra e até na região metropolitana também muito carente, onde tem a Ceasa, né? Então, naturalmente, a atividade é mais presente, né, na Serra e na região do litoral norte, que é um grande produtor que abastece a Ceasa. Mas aqui na região tem avançado muito a produção. Por quê? Porque se instalou muitas feiras municipais em vários municípios, municípios maiores e menores também, Passo Fundo, mas tem Carazinho já, a Emater, em parceria com a Prefeitura, inaugurou feira, Amaral, com sede nova, Tapejara, Sananduva, e também municípios menores, mas também o mercado institucional, a aquisição por parte de escolas para merenda escolar, tem estimulado muito e buscado, assim, nós temos muita carência de itens para serem fornecidos, então isso também tem estimulado que muitos produtores e agricultores familiares, principalmente, tenham na atividade de produção de olerícolas e de frutas
é uma atividade rentável em área de terra menor, no caso. Seria uma atividade mais adequada à pequena propriedade, mais adequada do que a produção de grãos, né? Então isso tem sido muito importante aqui para a região e para o estado também, o evento que é realizado aqui em Passo Fundo. Como novidade neste ano, então, teremos o primeiro seminário de horticultura. Explica um pouquinho como vai funcionar. Porque não vai ser mais na Bela Vista, algumas dificuldades, o produtor teve algumas dificuldades até de saúde, não está mais na propriedade essa. Então, para não dar descontinuidade e para retomar com mais áreas de campo já a partir do próximo evento, foi buscada uma alternativa de se fazer um seminário que vai se discutir a produção de morango, da batata doce também, como uma alternativa de renda, que é rústica, que produz muito também e tem mercado, e também a produção mais sustentável. Serão palestras assim com palestrantes renomados aqui da UPF, da Embrapa de Pelotas, e também na questão de produção sustentável. Em que sentido? Menos uso de agrotóxicos, menos uso de insumos assim químicos, né? É uma produção mais próxima do agroecológico, né? Mostrando que há caminhos também para se produzir um alimento mais limpo, como se chama, com menos uso de agrotóxicos. Então ocorrerá esse ano na comunidade lá de São Roque, que é a região mais produtora, que concentra o maior número de famílias, São José, São Roque, essa região é que concentra. Então, que bom que seja lá, né? E será no formato de um seminário pela manhã. As inscrições são livres, né, para produtores aqui de Passo Fundo. Nós organizamos excursões de 13 municípios dessa região aqui, que abrange a ampla, né, os municípios mais do Planalto Médio. Por quê? Porque lá em Sananduva também tem ocorrido um evento qualificado também na área da olericultura. Então a região Nordeste, que faz parte do nosso regional, tem se deslocado mais próximo para buscar esse tipo de informação. Então serão ônibus, o Sebrae tem nos apoiado aí no custeio desse transporte, que é importante, né? E também, após o evento, o almoço na comunidade, e será organizado o roteiro com grupos nos estandes, que aí se apresentará algumas novidades em equipamentos, em sementes, né? E o ano que vem a ideia dos organizadores, que nós somos parte desse grupo, né? São várias entidades, mas a Emater é precursora aqui através do Municipal, aqui com a nossa equipe, com o Alessandro. Se pretende retomar as estações novamente no campo, né? Que é importante isso, mostrar o resultado a campo. Um dos principais objetivos do evento é incentivar o consumo de hortaliças no Brasil, preocupados principalmente com a apresentação e o sabor do produto. Tem crescido muito aqui em Passo Fundo, especificamente a área, são 50 hectares hoje, que é bem significativo na produção de diversas variedades, né? Daí tem desde alface, tomate, pimentão, morango, e crescido muito a questão de cultivos protegidos, né, em estufas. Então a ideia é buscar qualificar na produção, mas também na apresentação do produto ao consumidor. Também na área de agroindústria houve solicitações de qualificações, é um setor que tem crescido muito também aqui em Passo Fundo, no abastecimento diversificado na área de produção de derivados na área de animal e vegetal, no caso aqui, sucos, questão até de plantas medicinais, existe produção aqui em Passo Fundo. Então a gente olha o conjunto, e o que tem crescido muito e tem alavancado muito isso são as compras institucionais, né? A própria prefeitura, através do setor competente, tem profissionais qualificados que têm comprado bastante, têm comprado acima da cota mínima estabelecida,
de 30% da agricultura familiar. E também as escolas estaduais também têm ido para esse caminho. Mas para atender essa demanda, tem que ter produção. Então tem que estimular a ampliação de área. Tem que ter também qualificação do produto, porque muitas vezes o produto não tem qualidade para ser oferecido numa rede escolar. Então o produtor também tem que entender que ele tem que se adequar a uma situação de boas práticas de produção, tanto em agroindústria, como também na produção de produtos in natura para o consumo. Senão, não basta ter produto, tem que ter qualidade, apresentação dentro das normativas de saúde pública, né? Heriberto, então, eu gostaria de, antes de encerrar a nossa entrevista, que você reforçasse, então, o convite para quem está em casa, e os produtores, estudantes da área, para participarem desse evento. Que praticamente todos que se envolvam, tenham algum tipo de interesse na atividade da olericultura, estejam lá nesse dia, e a gente já organizou excursões aí dos municípios mais próximos, aí são 12 municípios que estarão presentes também nesse dia e que são assíduos já nas edições anteriores, né? Então até houve uma limitação, não focando 700 pessoas esse ano pelo molde, né? Mas a gente acredita aí que tranquilamente 300, 350 participantes. Heriberto, muito obrigada pela sua participação e nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. Encerramos esta edição do Jornal da Câmara com um trecho do Momento Cultural que vai ao ar ainda hoje. A convidada de Saulo Covatti é Maria Luísa. Uma boa noite e até amanhã. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo.